Salve galera, beleza? Aqui é o Gabriel. Deixa eu te perguntar, você provavelmente acha que conhece tudo sobre a Marvel por causa dos dias de hoje, devido aos cinemas? Mas você sabe quem é o Thanos, o Homem de Ferro, os planos que vêm do multiverso? Mas se eu te falar que a Marvel quase foi de arrasta nos anos 90 e que o Homem-Aranha só existe por causa de uma mosca? Hã? Pois é, no vídeo de hoje eu separei 10 curiosidades tão insanas sobre as casas das ideias que vou fazer até o maior fã de carteirinha explodir a cabeça. Fica comigo até o final porque o número um já muda completamente o que você entende sobre os heróis que viram no cinema hoje em dia. Bora pra lista, galera. O Homem-Aranha e a Mosca. Galera, vamos começar com o herói mais icônico de todos. Em 1962, o mestre Stan Lee queria criar um herói adolescente. A inspiração veio quando ele viu uma mosca andando pela parede e ele pensou: e se um herói pudesse escalar as superfícies? O primeiro nome que veio à mente foi o Homem-Mosca, mas depois o Homem-Inseto, até que ele chegou em Homem-Aranha. Quando ele apresentou a ideia para o chefe da editora, ouviu que era a pior ideia do mundo porque as pessoas odiavam aranhas. Mas ainda bem que o Stan Lee, ele era teimoso. O Hulk era cinza. O Hulk nem sempre foi o nosso gigante esmeralda. Na sua primeira aparição em 1962, ele era cinza. Stan Lee escolheu essa cor porque ele queria uma cor que não lembrasse nenhuma etnia ou grupo específico, para evitar problemas, né? Só que a tecnologia de impressão das gráficas na época era muito ruim e a cor cinza saía diferente em cada página. Às vezes parecia prata, às vezes parecia quase preto. Para resolver esse problema técnico, a Marvel resolveu mudar a cor dele para verde na segunda edição. O resto a gente sabe, né, galera? É história. A falência da Marvel. Bom, hoje todo mundo sabe que a Marvel é uma máquina de fazer bilhões, né, galera? Mas em dezembro de 1996, a empresa declarou falência. Nem sempre foram flores para a Marvel. O mercado dos quadrinhos colapsou na época nos Estados Unidos. Para sobreviver, a Marvel teve que vender os principais direitos cinematográficos dos seus personagens mais famosos por um preço de banana. O Homem-Aranha foi para a Sony, os X-Men e o Quarteto Fantástico para a Fox. Foi desse desespero que forçou a Marvel, anos depois, a arriscar tudo, pegando empréstimo para criar o seu próprio estúdio de cinema. E a história a gente já sabe. O Homem de Ferro era o lado B. Quando a Marvel decidiu criar o MCU em 2008, eles não tinham mais os direitos dos seus heróis mais populares, como o Homem-Aranha e os X-Men. Tiveram que usar o que tinha sobrado em casa. O Homem de Ferro era considerado um herói de segundo escalão pelo público geral na época. Ninguém dava nada pelo filme. Era um filme que ninguém acreditava. Eles arriscaram tudo, contratando Robert Downey Jr., cuja carreira também não era aquelas coisas, estava em baixa. O risco foi tão grande que se o filme fosse de arrasta, não desse bom. Os bancos tomariam os direitos dos heróis restantes da Marvel. E a história a gente sabe, né? Deu no que deu. O hífen do Homem-Aranha. Você já reparou que o nome do Homem-Aranha em inglês tem um hífen? Escreve-se Spider-Man com hífen e não Spider-Man, tudo junto. Isso não foi um erro gramatical. O próprio Stan Lee revelou que colocou o hífen de propósito, para que as pessoas não confundissem o nome do herói com o do Superman, a principal rival da Marvel, a DC, quando vissem nas revistas, as bancas e de jornal. O hífen visualmente separava as palavras e dava uma identidade única ao personagem. Eminem, o Justiceiro. Bom, essa aqui parece até mentira, mas aconteceu. Em 2009, para promover um álbum, o rapper Eminem virou um personagem oficial de uma história em quadrinhos da Marvel, ao lado do Justiceiro. Na história, passada em Detroit, o Eminem não era só um rostinho bonito, ele chega a usar armas e ajuda o Justiceiro a combater o crime. O universo dos quadrinhos não tem limite, né, galera? Michael Jackson tentou comparar a Marvel. Durante a crise da Marvel nos anos 90, o rei do pop, Michael Jackson, tentou comprar a empresa inteira. O motivo? Ele era um nerd fascinado por os quadrinhos, e o maior sonho da vida dele era interpretar o Homem-Aranha nos cinemas. Como ele sabia que a única ordem de conseguir esse papel principal seria sendo o chefe de tudo, ele tentou adquirir a empresa inteira, tentou adquirir a editora. As negociações não foram para frente, e o papel acabou anos depois com o nosso amado Tobey Maguire. Wolverine quase foi um texugo. O nome original do Wolverine vem de um animal chamado carcaju ou gluton, conhecido por ser pequeno, mas extremamente agressivo e corajoso. Só que quando o criador Roy Thomas estava desenhando o conceito, ele estava em dúvida entre dois animais canadenses, o carcaju e o badger, o texugo. Já parou para pensar se o herói mais invocado dos X-Men se chamasse o Homem Texugo? Não teria o mesmo impacto, né, galera? Wakanda quase teve outro nome.
A nação ultratecnológica do Pantera Negra quase teve um nome bem diferente nos rascunhos originais de Stan Lee e Jack Kirby, em 1966. O país originalmente se chamaria Organdi. No final das contas, eles acharam que o nome soava muito leve e não transmitia a força que a nação africana precisava. Mudaram para Wakanda. Bem melhor, né, galera? O truque de Nova York. Ao contrário da DC Comics, que inventou cidades fictícias como Gotham e Metrópolis para proteger as geografias das suas histórias, a Marvel decidiu usar a Nova York real. Stan Lee fazia questão de que os heróis morassem em endereços de verdade, que as pessoas pudessem visitar. O Doutor Estranho mora no bairro de Greenwich Village, e o Peter Parker nasceu no Queens. Isso fez com que os leitores sentissem que os heróis realmente andavam entre nós. Bom, e aí, galera? Gostou das curiosidades? Qual delas você mais achou interessante? Sabia desse rolo todo do Michael Jackson criando seu Miranha? Já pensou se era ele hoje em dia? Deixa aqui nos comentários qual foi que você mais gostou. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Então, se puder, deixa aquele like, ativa o sininho. E se você curte esse conteúdo nerd, de cultura, cinema e quadrinhos, se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei para me dar aquela força para os próximos vídeos. Valeu, galera. Tamo junto.